Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quarta-feira, dia 12 de julho, 14ª semana do Tempo Comum. E eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus que está em Mateus 10, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Outro dia, meus irmãos e irmãs, por volta das 10 horas da noite, entrou uma mensagem pelo WhatsApp e era uma antiga paroquiana lá do bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo, da paróquia Sagrado Coração de Jesus, a Grazi, que eu conheci pequenina. Dei a ela a primeira comunhão, ela participava do ONDA, que é um movimento de jovens que existe aqui na nossa diocese, e foi crescendo dentro do ONDA, consagrou-se a Nossa Senhora, uma menina de fé verdadeira, de fé autêntica. Para além da família que crê em todo tipo de coisa, ela não. Ela crê no Senhor, ela vive a palavra do Senhor e ela busca fazer o que o Senhor pede. E ela me dizia que estavam enfrentando algumas situações espirituais difíceis na sua casa, porque sua irmã e sua mãe estavam buscando outras religiões e que isso estava afetando a sua sobrinha, uma menininha de 3 anos, se não me engano. E ela me perguntava, Padre, o que eu faço? Ela está gritando desesperadamente, a pequenina, porque a mãe acabou de chegar de uma religião e parece que algo mal veio com ela. E eu dizia, minha filha, revista-se da autoridade de batizada que você tem. Revista-se da consagração que você fez a Nosso Senhor e à Virgem Santíssima. Vá diante dela, se você tem água benta em casa, derrame um pouco de água benta sobre a sua afilhadinha, sobre a sua sobrinha, tome o terço e reze. E reze com autoridade, suplicando ao Senhor que expulse da vida daquela criança o mal. E eu tenho certeza, o mal vai ser expulso. Passados alguns minutos, ela me manda uma mensagem novamente me dizendo, Padre, como o Senhor disse, eu fiz, me revesti da autoridade espiritual que Deus me deu pelo batismo e da consagração que eu fiz a Jesus e à Virgem Santíssima, e no terceiro mistério a minha sobrinha serenou. Parece que toda aquela energia pesada, aquela nuvem escura que estava ali dentro de casa, desapareceu. Por que é que eu estou contando esse testemunho da Grazi, essa minha querida e eterna criança? Por quê? Porque Jesus hoje no Evangelho, segundo Mateus, ofereceu aos discípulos, doou a eles o poder de expulsar demônios, de curar doentes, de pregar a palavra. Esse poder todos nós temos, eu e você. Nós somos revestidos dessa autoridade. Só que nós muitas vezes, irmãos e irmãs, não cremos nessa autoridade. Nós precisamos que alguém nos fale disso para que a gente se recorde que é filho de Deus. Ora, nós não nos esquecemos nunca que somos filhos, eu, por exemplo, do seu Armando e da dona Hilda, que tenho os meus irmãos, o Juliano e a Amanda, a minha sobrinha Giovana, que tenho tios, tias, primos, as centenas. Nós não nos esquecemos dessa nossa filiação humana, mas nós nos esquecemos da nossa filiação divina. Nos esquecemos do poder que Deus deu a nós pelo nosso batismo, do chamado que o Senhor fez a nós. Chamou-nos pelo nome, como nós ouvíamos nesse Evangelho, o nome de cada um dos seus apóstolos. Chamou-nos e deu-nos autoridade. Mas nós, infelizmente, não temos fé suficiente para fazer uso da autoridade espiritual que Deus nos deu.
Quantos são aqueles que falam em nome de Jesus, mas não creem no poder de Jesus? Bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, leigos, leigas. Nem o Santo Padre está livre de cometer esse pecado, de falar em nome do Senhor, mas não crer de fato no poder do Senhor. Quantos são revestidos de autoridade na igreja, mas estão despidos da autoridade espiritual que a igreja lhes confere? Não creem no poder, na virtude e na graça do Senhor. Quantos são aqueles que, diante de alguém que está sofrendo de algum mal, até mesmo sacerdotes, que são solicitados para dar uma bênção, para pedir que aquele mal se afaste e não creem nisso? Não, isso é psicológico. Leva no psicólogo, precisa de tratamento. Ora, eu concordo, irmãos e irmãs, que há muitas situações na vida das pessoas que necessitam sim de acompanhamento psicológico. Eu mesmo faço acompanhamento psicológico. Mas há coisas na vida do irmão e na nossa que são espirituais. E se eu não tenho a capacidade de enxergar que certas coisas espirituais estão atrapalhando a vida dos outros, então por que eu sou cristão? Porque eu sou sacerdote? Porque eu sou de algum ministério dentro do serviço pastoral da igreja? Por quê? Se eu não creio, eu preciso crer. Jesus deu também ali, naquele evangelho, uma ordem aos seus discípulos, de que não fossem às cidades dos pagãos e nem à cidade dos samaritanos. Ir ao lugar dos pagãos, à cidade dos samaritanos, significa ir àqueles lugares dos quais Deus já havia nos tirado. Aqueles lugares onde nós frequentávamos, onde estávamos aprisionados pelo mal. Não somente lugares, mas também as situações e pessoas. Deus nos tirou disso. Deus nos deu uma vida nova. Deus nos trouxe para a luz. E se Deus nos trouxe para a luz, por que é que nós queremos então voltar para as trevas? Não. Uma vez que eu deixei as trevas, diante dos meus olhos deve haver um único caminho. O caminho que conduz para a luz eterna, para o céu. Revestido de autoridade, crendo nesse poder que Deus me deu, eu vou caminhando em direção à luz, a luz verdadeira que é a luz de Deus. Hoje, irmão e irmã, quero te motivar nesse caminho. Por onde quer que você passe, revista-se da autoridade de Jesus, seja no seu trabalho, seja no colégio, seja na tua casa, seja numa conversa que precisas ter com alguém, seja num problema que vais resolver, revista-se da autoridade espiritual do Senhor. E eu tenho certeza, muitos demônios vão correr. Muitos serão curados, muitas vidas serão transformadas e você vai dar testemunho de Jesus diante dos homens. Deus te abençoe e até amanhã.